O poder oculto dentro de você. Desbloqueie sua mente, crie seu destino e veja a mágica acontecer. E se a verdade fosse que você é muito maior do que pensa, mais poderoso do que imagina, mais ilimitado do que jamais sonhou? E se no fundo você fosse o arquiteto da sua própria vida? Se essa ideia ressoa em você, então há algo essencial que precisa despertar agora: a crença inabalável em si mesmo. Prepare-se, porque o Dr. Joe Dispenza, autor best-seller do New York Times e um verdadeiro gênio na fusão entre ciência e espiritualidade, está prestes a desmistificar o místico e revelar um caminho revolucionário para a criação. Sinta o futuro agora, a chave para dobrar a realidade. Existe uma forma de criar que vai além das leis da física newtoniana. Imagine isto. E se você pudesse sentir a emoção do seu futuro antes mesmo que ele aconteça, todos os dias? Essa prática simplesmente transforma você, fazendo-o crer cada vez mais que é o criador da sua realidade e não a vítima dela. Isso é a verdade, e você só pode vivenciá-la quando decide entrar no reino da criação. Se você começar a aplicar isso, prepare-se, você poderá encolher a distância entre o que você deseja e a experiência de tê-lo. De repente, as coisas não estarão mais lá fora, elas estarão vindo até você. Você vai cair em um fluxo, uma zona incrível, e o desejo de sentir essa emoção do futuro será tão avassalador que a vitimização simplesmente desaparecerá. É nesse ponto que você não pertence mais ao seu passado, você pertence ao seu futuro. A crônica da descrença. Por que não conseguimos criar nossos sonhos? Por que tantas pessoas parecem sem energia para criar a visão, o sonho que tanto almejam? Será que lhes falta algo? Um acesso? A energia que cura e atrai? O Dr. Dispenza é direto. Vivemos em uma crônica descrença. A verdade é que somos muito maiores, mais poderosos e ilimitados do que imaginamos. Mas essa crença em si mesmo, essa fé no futuro, precisa ser conquistada. E a única maneira de realmente acreditar num futuro desejado é sentir a emoção associada a ele agora. O seu corpo, sua mente inconsciente, é tão objetivo que não sabe a diferença entre uma experiência real que gera uma emoção e uma emoção que você cria apenas com o pensamento. Você está dando ao seu corpo um gosto emocional do futuro. E quanto mais forte essa emoção, mais você a lembra. E mais você está literalmente cravando a fiação neural para acreditar nela. A prisão do passado. Por que ficamos presos na vitimização? Se caímos no padrão de sermos vítimas da nossa vida, culpando pessoas, circunstâncias ou condições por como nos sentimos e pensamos, no momento em que a raiva, a frustração, a culpa, a indignidade, o medo ou a ansiedade tomam conta, não conseguimos mais acreditar no futuro. Essas emoções estão ligadas a memórias passadas. Elas nos fazem agir como se estivéssemos no passado, fazer escolhas iguais ao nosso passado e acreditar no nosso passado. É muito mais fácil esquecer a visão do seu futuro do que lembrá-la. E a triste verdade é que mais pessoas acreditam em seus passados do que em seus futuros. Se você entende que essa emoção que sente é uma emoção criativa, então viver no medo, na raiva, na hostilidade, no ódio, no julgamento, no ressentimento, isso não tem nada a ver com o seu futuro, tem tudo a ver com o seu passado. O problema é que nos tornamos viciados nessas emoções que nos mantêm conectados ao passado. E com esse passado vem uma história. E muitas pessoas acreditam cegamente nessa história. A revolução da personalidade. Como desbloquear uma nova realidade? Por que não acreditar em uma história diferente? Geralmente, é preciso uma crise, um trauma, uma doença ou uma perda para as pessoas finalmente se decidirem a mudar. Mas aquele padrão de ir no piloto automático, de sentir as emoções do passado, nos leva a pensar, agir e sentir da mesma forma. E adivinha? Como você pensa, como você age e como você sente é chamado de sua personalidade. E sua personalidade cria sua realidade pessoal. Simples assim.
A sua personalidade atual é o que criou a sua vida atual. Então, se você quer criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você terá que mudar sua personalidade. O primeiro passo: tornar-se consciente dos seus pensamentos inconscientes. Aqueles que dizem, eu não consigo, é muito difícil, nunca vou mudar, a culpa é do meu ex. Se você realmente quer ser uma pessoa feliz, você precisa parar de reclamar, parar de culpar, parar de permitir que o seu ambiente controle como você se sente e pensa. Se você verdadeiramente quer se tornar uma nova personalidade, precisa decidir que a emoção da escassez não pode pertencer a uma pessoa abundante. O fim da espera, atraindo o desejado com emoção elevada. Como você pode acreditar em um futuro que ainda não viu? A emoção é o produto final de uma experiência na realidade tridimensional. A maioria das pessoas espera pela riqueza para se sentir abundante, pelo novo relacionamento para sentir amor, pelo sucesso para sentir empoderamento, pela cura para sentir totalidade ou gratidão. Esse é o velho modelo de realidade. Você precisa trocar essa emoção do seu passado e essa história tem que ir junto. Quando você supera suas emoções, você masteriza suas criações. Isso é libertar o corpo do passado. A pessoa que quer ser rica precisa romancear a riqueza. Ela tem que começar a pensar como uma pessoa rica pensaria, agiria e sentiria. E você teria que se tornar essa personalidade. Essa nova personalidade começará a criar mudanças sutis, mas cada vez mais explosivas em sua realidade pessoal. Sincronicidades que vão além de vagas de estacionamento, coisas grandiosas que vão esticar sua crença. De repente, você vai se pegar dizendo, meu Deus, fui eu que criei isso? É possível que eu realmente tenha feito isso? Agora você começa a acreditar mais que é o criador da sua realidade, em vez de vítima. E essa é a verdade. E você só pode experimentar essa verdade se você entrar no reino da criação. Para alcançar essa riqueza, essa saúde, esse relacionamento, você precisa tomar uma decisão claríssima. Aquela pessoa que deseja a riqueza e vive na escassez, terá que fazer muitas mudanças para finalmente encontrar esse objetivo. Você não pode criar uma nova realidade pessoal sendo a mesma personalidade. Você tem que se tornar outra pessoa. Isso significa abandonar pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que foram programados em você. A meditação da mudança, transformando a biologia em 7 dias. As pessoas que realmente alcançam isso não fazem as meditações para curar, elas fazem as meditações para mudar. Os curadores entendem que quando eles mudam, seus corpos mudam, suas vidas mudam. Esse é o experimento em que eles estão envolvidos. A questão fundamental é, você pode levar essa energia, esse sentimento, com você todos os dias? Você pode lembrá-lo e evocá-lo por conta própria? Se sim, você está se tornando o criador da sua vida, porque agora você vai acreditar mais no seu futuro e menos no seu passado. Claro, você vai cair, como todos nós, mas quantas vezes você precisa esquecer até parar de esquecer e começar a lembrar? Esse é o momento da mudança. É quando você se pega antes de voltar para aquela velha personalidade programada para ser vítima. Superar a vitimização vale mais do que toda a riqueza do mundo, porque é exatamente isso que cria a riqueza. É o processo de superação que é o processo de se tornar. Essa energia é a que te leva lá, e você tem que ser capaz de ativá-la por conta própria. Isso é soberania e empoderamento. É assim que qualquer pessoa atinge seu sonho. As emoções da escassez. O preço da ignorância emocional. Quais são as emoções da escassez? E o mais intrigante, quanto dessas emoções podemos sentir diariamente e ainda assim sermos abundantes? Criamos com base na falta, na separação. Você vê o carro esporte, o guarda-roupa, a cena, a viagem, e seu cérebro naturalmente pensa, ah, Deus, seria tão maravilhoso estar nessa realidade, neste futuro. Baseado na falta de não tê-lo, na dualidade, essa falta nos faz sonhar em tê-lo. É o processo natural. Quando você tem a visão de um futuro e se coloca nele, você sente a emoção deste futuro. E você faz isso apenas pelo pensamento. Uma vez que você sente o sentimento desse futuro, você pode acreditar neste futuro porque o sentiu. Todos nós já fizemos algo grandioso.
Mantivemos essa visão viva, alinhamos nossos comportamentos com nossas intenções, nossas ações com nossos pensamentos. Paramos de pensar, não consigo, é muito difícil, nunca vou mudar. Tivemos que fazer escolhas diferentes e nos desafiar. E o mais difícil na mudança é não fazer as mesmas escolhas do dia anterior. Isso significa que você ficará desconfortável. A emoção é o produto final da experiência na realidade tridimensional. É a recompensa. A emoção é toda a informação sensorial que você está percebendo. Tudo o que você vê, ouve, cheira, saboreia e sente. Toda essa informação corre para o seu cérebro, organizando redes neurais. Quando elas se conectam, a parte química e emocional do cérebro começa a produzir os químicos daquela emoção. E essa emoção, então, tira a falta. O salto quântico transcenda as leis de Newton. Você pode se tornar muito bom em fazer isso. Você pode estudar, ser treinado, aprender com seus erros, disciplinar-se e acumular mais coisas. Você pode se tornar melhor nisso. Mas há outra maneira de criar onde você não precisa fazer tanto. São leis que transcendem as típicas leis newtonianas. E se você pudesse sentir a emoção do futuro antes que ele acontecesse todos os dias, lembrar daquele sentimento que faria seu coração se apaixonar pela sua vida, pela sua visão? Se você pudesse fazer isso e casar essa emoção com uma visão do seu futuro, prometo que será mais fácil fazer escolhas e avançar para esse futuro. Garanto que você acreditará nele e fará coisas para se impulsionar. Quando não acontece como queremos, a falta aumenta. E falta é separação. E separação é baseada no tempo. Então, quando você imagina seu futuro, está colocando sua atenção em uma realidade futura. A distância entre você e seu futuro é chamada de tempo. Quando a gente força, tenta, mais, manipula, compete, luta, estamos agindo com base na falta. E podemos passar a vida inteira esperando um evento que nos tire do sentimento de não ter. Isso se torna um programa. A assinatura magnética do coração. Acelere seus sonhos. Se você pudesse se apaixonar pelo seu futuro, seu coração produziria uma assinatura magnética muito forte. Se você deixar seu cérebro coerente e funcionando bem, sua intenção terá um sinal no campo quântico. Nós já medimos isso. Se você começar a experimentar mudando sua energia, sua vida vai mudar. Isso é o experimento. Se você começar a fazer isso, pode encolher a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de tê-lo. De repente, você não está indo a lugar nenhum para buscá-lo, está vindo até você. Se você experimenta assim e tem sucesso, vendo as sincronicidades, garanto que você vai continuar. Não será um fardo. Será como: uau, está acontecendo, e seja o que for, estou mudando minha energia. Para se tornar um criador em sua vida e realmente praticar, se você está sentindo o sentimento do seu futuro, não pode procurar por ele. Como você pode procurar algo que já sente que aconteceu? Não podemos atrair nada em nossa vida do qual nos sentimos separados. Isso significa que você precisa manter esse estado modificado de mente e corpo para manter sua visão viva. Se você fizer isso, o experimento será: estou fazendo isso para experimentar. É a verdade? Estou fazendo pela verdade, para crer e agir de forma a me tornar o criador da minha vida. Libertando-se do passado para abraçar o futuro. Quando você entra nessa zona, nesse fluxo, você vai querer sentir essa sensação mais do que a sua vitimização. É quando você não pertencer mais ao seu passado. É quando você pertence ao seu futuro. E sobre a raiva? Você pode ser raivoso e ser uma pessoa abundante? Certamente pode. Mas o dia todo raivoso? Pessoas infelizes são infelizes por toda a vida. Eu já conversei com bilionários que disseram: estamos miseráveis, em agonia. Sabe por quê? Porque eles não conseguem estar presentes o suficiente para desfrutar de um pôr do sol, de uma ótima refeição, ou estar presentes com suas famílias. Essa não é a vida que você quer. Pessoas abundantes querem ser livres. Se o seu modelo de abundância é ter tanto mais do que precisa, que você daria, essa seria uma pessoa abundante. Sua experiência de abundância pode ser muito mais do que ser uma pessoa raivosa e abundante. Se você não está sendo guiado por uma visão do seu futuro, você está preso às memórias do seu passado, e sua vida será previsível. É muito mais fácil esquecer essa visão do que lembrá-la. Isso significa que você tem que arranjar tempo para lembrá-la. Você tem que arranjar tempo para decidir quem você não vai ser mais e quem você vai ser.
A grandeza oculta na adversidade, o caminho da superação. O experimento pode continuar, e você deve enfrentar a adversidade. Deve ser enfrentada em meio à mudança. Não deve ser fácil, deve ser merecido, porque isso significa que você dedicou seu tempo. E é assim que a grandeza é criada, quando você aparece para criar, mesmo quando não tem vontade. Quando você senta consigo mesmo e não permite que sua mente vá para o passado, para todos os problemas, e instrui sua mente a ir para aquela visão do futuro, isso é uma vitória. Esse é o processo de superação. Descobrimos que, quando você se senta consigo mesmo e vai além do ponto onde normalmente pararia por descrença, é quando o cérebro mais muda. É quando você está entrando no desconhecido. Esse momento parece, eu quero desistir. É o fim da sua crença emocional. Mas se você aparece para ser um criador, apesar dessas vozes, apesar da má gestão da sua atenção e energia, apesar de não ter tempo suficiente ou de algo ter acontecido no seu dia que te fez não querer criar, os dias em que você aparece de qualquer forma no final são os dias em que você se lembra que essa é a crença no seu futuro. Essa é a sua paixão. Você vai conquistar esse futuro. E esse é o processo de superação que permite que você se torne qualquer coisa abundante, ou saudável, ou o que as pessoas quiserem. O segredo da abundância, a relação com o dinheiro e a liberdade. O que garantirá que não conquistaremos nossos sonhos futuros? Acho que as pessoas pegam o hábito de não acreditar mais em si mesmas. É um hábito porque elas ouvem essas vozes. Elas se levantam de seu trabalho anterior, acreditando menos em seu futuro em vez de mais. E as pessoas que realmente sentam e dizem, eu não vou me levantar até que eu me lembre do meu futuro e me torne essa mesma pessoa hoje, elas se levantam acreditando mais em seu futuro. Elas têm que superar algum aspecto de si mesmas para fazer isso. Não é preciso muito, mas para o materialista que está esperando a vida mudar para sentir alegria, você está perdendo muito da vida. Por que você não ensinaria seu corpo emocionalmente o que a alegria significa, para que você possa se sentir assim? Ninguém vai fazer você se sentir assim. Você deveria se fazer feliz. Imagine isso. Não vemos a realidade como ela é. Vemos a realidade como nós somos. Essa é a verdade. Você tem que pensar sobre quais pensamentos você quer disparar e religar em seu cérebro. Uma crença é apenas um pensamento que você continua pensando repetidamente. E você continua com intenção e atenção instalando a fiação para se lembrar de pensar dessa forma. Juro, sua biologia será mapeada como um pensamento. Essa seria a nova voz em sua cabeça que diria, você pode. Nossos pensamentos apenas vêm até nós? Não temos controle sobre eles? Não podemos mudá-los? Tenho ouvido a mesma história negativa repetidamente. Não consigo mudar isso, consigo. Quando essa história termina? Se não agora, quando? De acordo com a pesquisa sobre memória, 50% dessa história nem é a verdade. A pessoa está revivendo uma vida miserável que nunca teve. Tudo para reafirmar o vício nessa emoção, conectada à crença de que não podem mudar. É a isso que estão comprometidas. O despertar da consciência, o impacto nos genes e na saúde. É preciso uma enorme quantidade de energia, uma enorme quantidade de consciência para mudar. E é um processo contínuo. Você disse algo que soou louco. Lembre-se do futuro. Como se lembre de algo que ainda não aconteceu? Quanto mais forte a emoção que sentimos em relação a um problema, uma condição ou uma experiência, mais alterados nos sentimos, mais mudança temos dentro de nós. Mais isso captura a atenção do cérebro, e o cérebro congela um quadro ou uma série de quadros. Isso é chamado de memória. E quanto mais forte a emoção, mais nos lembramos onde estávamos no 11 de setembro. Você se lembra de todas as coisas em sua vida que tiveram um alto quociente emocional. Então, o trauma, a traição, o incidente, o problema, o que quer que seja, tem uma emoção forte que nos faz continuar lembrando. A pessoa que está revivendo o trauma em sua mente está produzindo a mesma química para o seu corpo ao reviver a memória. Ela está sentindo o sentimento daquele evento. E é esse sentimento, essa imagem, essa emoção, este estímulo e essa resposta que está condicionando o corpo a se tornar a mente daquela emoção.
Agora o corpo está literalmente no passado. O trauma não está mais no cérebro, o trauma está agora no corpo. Gratidão, a emoção suprema da recepção. Se teoricamente, então, você pudesse sair do seu estado de repouso e elevar sua energia emocionalmente a um ponto que seja maior que a traição ou o trauma, se você pudesse fazer isso muito bem e continuar praticando se apaixonar pelo seu futuro, quanto mais forte a emoção que você sente, mais você se lembra do seu futuro. E para o cérebro é exatamente o mesmo. O cérebro está literalmente sendo marcado por aquela imagem, e o cérebro não sabe a diferença naquele momento entre a experiência da vida real e a experiência que você está tendo na sua mente. Qual seria a emoção que você sentiria se o seu futuro acontecesse? Qual seria essa emoção do seu maior sonho? Seria uma enorme quantidade de gratidão por estar vivo. Você estaria tão incrivelmente grato pela sua vida. E redes pró-sociais seriam ativadas, e nós nos conectaríamos e nos moveríamos juntos, e o momento seria mais rico. Então, a assinatura emocional da gratidão é: algo maravilhoso acabou de acontecer comigo. Ou, algo maravilhoso está acontecendo comigo neste momento. Então, a gratidão, em sua essência emocional, é o estado supremo de receber. A gratidão está lá. A assinatura emocional é receber. A revolução biológica em apenas 7 dias. Então, tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração e se apaixonar pelo seu futuro. E como você se sentiria se isso acontecesse? Você se sentiria apaixonado pela vida, empoderado, ilimitado, mais completo. Pratique sentir essas emoções e é isso. E descobrimos que quando as pessoas fazem isso muito bem em 7 dias, sua biologia muda completamente, tudo muda. O cérebro funciona melhor, o coração funciona melhor por dias após o evento. O modo padrão no cérebro que nos faz voltar à velha personalidade desliga. Nossos dados mostram, seu microbioma muda em 7 dias, sem mudar sua dieta, seu glúten ou sua mudança probiótica. Sem tudo isso, em 7 dias. As pessoas estão produzindo substâncias químicas que suprimem o crescimento do câncer. Estão produzindo substâncias químicas que tornam vírus perigosos impossíveis de entrar na célula. Isso é o que nossos dados mostram. Produz opioides endógenos, substâncias químicas que aliviam a dor. 100% da população produz substâncias químicas que causam neurogênese nos neurônios do cérebro. Causa melhoria do leite materno e cura feridas e cicatrizes. A biologia da pessoa está mudando. A biologia da pessoa parece que está vivendo uma vida totalmente nova. E é então que elas retornam à sua vida no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, pensando diferente, agindo diferente, sentindo diferente, independente do seu mundo externo. E o experimento é: minha vida deve mudar. Por que mais eu faria isso? O confronto com o conforto. A escolha entre o conhecido e o desconhecido. Por que é tão difícil para nós dizer: minha vida está uns 70% boa, mas não é exatamente o que eu quero? Por que é tão mais difícil fazer uma mudança então, em vez de quando há um trauma, uma ruptura, um incidente de quase morte? Por que é tão mais difícil mudar quando as coisas estão boas? Porque a maioria das pessoas espera pela crise para mudar. É tão desconfortável que nada faz esse sentimento ir embora. Isso é o que a maioria das pessoas espera. No final, você não precisa esperar por isso. Você pode realmente dizer: quero ser definido por uma visão do futuro todos os dias. Isso é o que eu quero. Mas para a maioria das pessoas é preciso essa crise para que de repente elas possam se ver pela primeira vez. Nada está fazendo aquele sentimento ir embora, e elas não se sentem como si mesmas, e podem ver como pensavam, como agiam, como sentiram a vida inteira. Elas objetivam seu eu subjetivo, tornam-se conscientes do seu eu inconsciente. A pessoa que não está mudando está não escolhendo. Elas estão apenas confortáveis no conhecido. E o desconhecido é quando você está no seu melhor, porque a incerteza, a imprevisibilidade, a caos. Essa é a energia que você tem que organizar para criar. E se você reage e responde, você está preso no caos e está pensando, agindo e sentindo em igualdade com o ambiente. Sua realidade pessoal está criando sua personalidade agora. Seu ambiente está controlando a maneira como você pensa e sente. A missão que liberta. O propósito acima de tudo.
A coisa que me ajudou a desencadear a energia e o ímpeto para a mudança quando a vida está boa é ter uma visão de um futuro que eu ainda não tenho, que eu sonho e desejo em grande escala. Isso para mim é uma visão que preenche. É ter aquele sonho ou visão tão grande que exige que eu me torne diferente. Sim, a forma mais elevada de motivação é motivação por missão, é motivação por propósito, é motivação por dever. Quando você tem uma visão grande de alguma forma altruísta, para mudar pessoas, para mudar o mundo, para fazer algo, essa é a forma mais elevada de motivação, porque é a forma mais altruísta. E somos feitos para ser altruístas. A ciência diz que a forma mais baixa de motivação, e isso não é minha pesquisa, é pesquisa em geral, é a motivação por dinheiro, porque é a forma mais egoísta de motivação e é muito provável que não traga nenhum retorno para muitas pessoas no final. Então você tem essa visão, essa missão, essa coisa grande em sua mente. E sim, você tem que fazer muitas mudanças e fazer as coisas de forma diferente. Se você vai expandir sua visão, ela precisa ser atualizada. E a pessoa que está na jornada, no processo de descoberta de ser o Criador, sempre vai querer sair da zona de conforto do conhecido e tentar algo novo no desconhecido. E se você acredita em si mesmo e tudo se alinha, realmente funciona. E então, a partir dessa experiência, você pode se tornar consciente de possibilidades que nunca antes havia percebido, a menos que tivesse a experiência. Ou você pode sonhar ainda maior agora. Dinheiro e liberdade. Uma nova perspectiva. Como podemos ter uma visão em direção a um objetivo financeiro sem que isso nos faça sentir separados ou seja uma motivação inferior? Como podemos dizer, sim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mais liberdade financeira, mas sem que seja apenas dinheiro, dinheiro, dinheiro? Torne-se realmente bom em fazer algo. Apenas se torne muito, muito, muito bom em fazer uma coisa. Faça isso muito, muito bem. O que quer que você ame fazer e faça muito bem, será valorizado. E apenas crie algo de valor, algo valioso para você. E os valores estão sendo perdidos em nosso mundo agora. Não há nada de errado com o dinheiro. Se você tem a crença de que dinheiro é ruim, você terá que superá-la. Mas não acho que haja algo de errado em ter bem-estar. Não é nem bom nem ruim, certo ou errado. É apenas uma experiência que você quer ter. E as pessoas que manifestam esse tipo de abundância, a próxima coisa que fazem é querer fazer a diferença. Elas querem doar de alguma forma. Elas alcançaram aquele nível e agora há outro nível para elas. A cura emocional do dinheiro. Um novo relacionamento. Se alguém sente estresse com o dinheiro, sente que não tem o suficiente, fica ansioso toda vez que o recebe, nunca quer gastá-lo, está sempre contando, é apenas um sentimento ansioso. Não é bom. É bom quando recebem, mas depois ficam com medo. Como alguém pode ter uma nova emoção em relação ao dinheiro quando ele vem, quando vai, quando não está vindo? Você precisa atualizar seu modelo. Você precisa atualizar sua compreensão sobre o dinheiro. Dinheiro é um relacionamento. Tenha um ótimo relacionamento com o dinheiro, assim como você tem um ótimo relacionamento com qualquer coisa. Tenha um ótimo relacionamento com o dinheiro e deixe-o ser um efeito colateral dos seus valores. Deixe-o ser um efeito colateral de quem você é. A pessoa que tem dinheiro ou que se preocupa em gastá-lo, tenho certeza que não é o dinheiro. Tenho certeza que é a emoção a qual ela está viciada. E ela está usando a situação do dinheiro para reafirmar seu vício naquela emoção e se tornando viciada na vida que nem sequer gosta. E isso leva a uma má gestão da atenção e da energia. Então elas têm que atualizar sua base de conhecimento. Quer ser rico? Leia um livro sobre uma pessoa rica, alguém que se tornou rica. E memorize as características de como eles superaram as falhas, as perdas. Isso deveria ser o que te inspira a se tornar rico. Lembro-me de um homem muito rico em Manhattan. Eu estava atrasado para um almoço com ele. Ele estava comendo um hambúrguer, esperando por mim. Eu cheguei e ele disse, te pedi uma salada. E ele estava mastigando o hambúrguer e disse com a boca cheia, hoje perdi tudo que possuo. E ele olhou para mim chocado e disse, o que você vai comer? Eu sou a riqueza. O que você está falando? Eu vou recuperar em alguns dias. Não significava nada para ele. Ele entendeu que era um aprendizado. Ele voltaria ao jogo novamente. E claro que ele fez. Sobrevivência versus criação.
a escolha da liberdade. Como você se mantém fora da sobrevivência? Viver em estresse é viver em sobrevivência. E o estresse é criado quando você não consegue prever algo, não consegue controlar algo ou tem a percepção de que algo vai piorar. E é um sistema de alarme embutido em nossa biologia que nos prepara para essa ameaça ou perigo. E essa excitação é um despertar, e o cérebro entra em um estado de superalerta. E quando estamos nesse estado, toda a nossa atenção está em nosso corpo, toda a nossa atenção está em nosso ambiente, toda a nossa atenção está na separação do tempo. Então começamos a estreitar nosso foco. E agora temos que jogar pelas regras da física newtoniana. E isso significa que você tem que tentar mais, trabalhar mais, tem que trapacear, roubar, fazer o que quer que uma pessoa faça quando está em sobrevivência, para tirar a falta do que não está tendo. E pode ser qualquer coisa para as pessoas. E explica muito do comportamento humano, porque nesse estado de estresse, nesse estado de sobrevivência, ninguém é importante exceto você. Você se torna muito egocêntrico. É tudo sobre o eu. E então há uma história que acompanha isso. Então não há resposta fácil para a pessoa que perdeu tudo, exceto supere a emoção. Porque se você não consegue superar a emoção, não consegue superar este problema. E justificado ou não, válido ou não, a única pessoa que esses químicos, essas emoções estão machucando é você. E isso desregula seu sistema nervoso autônomo. E as pessoas se viciam na excitação dessas emoções. E assim como qualquer coisa, você pode ter uma má viagem ou uma overdose e pode realmente desequilibrar seu cérebro e corpo apenas pensando, literalmente. Você se vicia em seus próprios pensamentos. E os efeitos a longo prazo disso ativam os botões genéticos que criam doenças. O segredo dos genes, pensamento que cura. O pensamento influencia nossa genética, o que pode criar as doenças ou pode criar saúde. É exatamente isso que descobrimos. Descobrimos que se você ensinar uma pessoa a parar de pensar dessa maneira e produzir esses sentimentos, você não estará mais enfraquecendo o corpo pelo seu próprio pensamento. Quanto estamos enfraquecendo nossos corpos com pensamentos de baixo nível? As emoções que você está sentindo, como raiva e agressão, frustração e impaciência, e medo e ansiedade, e ressentimento e ciúme, inveja e insegurança, culpa e vergonha, desesperança, impotência. Todas essas emoções são as emoções que derivam dos hormônios do estresse. Esses químicos mantêm todas as células do corpo em um modo de emergência. Todas as células estão usando, desperdiçando toda a sua energia para essa ameaça ou perigo em seu mundo exterior. Então, mantenha isso por um período de tempo. Não há energia para curar. Não há energia para criar. Não há energia para projetos de construção de longo prazo no corpo. Porque quando você está vivendo em emergência, não é hora de criar. Então o corpo começa a entrar em colapso. O coração, o centro da criação. Então romper esse processo de condicionamento e fazer uma pessoa sentar consigo mesma por um período de tempo, onde ela não está pensando em seu celular, ou em seu TikTok, ou em suas redes sociais, ou em suas mensagens, e elas vão além de todas as pessoas em suas vidas, todas as coisas em que elas precisam pensar, todos os lugares que elas precisam ir. Se elas pudessem acalmar seu cérebro e parar de pensar dessa forma depois de um período de tempo, sua biologia começa a mudar, e elas naturalmente não ativam mais os mesmos centros hormonais que as fazem sentir essas emoções. E se elas inibem essa energia, ela se move naturalmente para o coração. O coração é o centro criativo. E o coração, no momento em que a energia se move para ele, começa a bater ordenadamente, em vez de desordenadamente. Quando está em estresse, é ressentimento, impaciência, aceleração, desordem. Agora o coração pode bater. Agora ele tem energia. E ele começa a informar o cérebro. Ele redefine a linha de base no cérebro químico, o cérebro límbico, que diz ao cérebro: o trauma acabou, seu passado acabou. E diz ao cérebro para criar, pare de viver na sobrevivência. E eles começarão a criar. E a pessoa começa a pensar. E diferentes padrões de ondas cerebrais então realmente são criativos. Acontece que se você fizer isso por um período de tempo, você pode regular genes para cima, assim como você regulou genes para baixo ao sentir aquelas outras emoções.
Troque essas emoções por emoções elevadas e você realmente mudará sua expressão gênica à frente do ambiente. E se o ambiente sinaliza o gene e ele o faz, e o produto final de uma experiência ambiental é uma emoção, e você está sentindo essa emoção, você está sinalizando os genes à frente do seu ambiente. E o corpo está literalmente mudando naquele momento. Faça isso por 7 dias, e seu corpo parecerá que está vivendo em um ambiente totalmente novo. É isso que nossos dados mostram. Pais e filhos, a herança energética da nova era. Quanto da nossa energia, tanto nossos pensamentos quanto nossa energia, afeta a impressão genética de nossos filhos enquanto eles crescem? Apenas nossa energia e modo de ser? Nosso pensamento, nossas palavras? Que impacto real isso tem? Se estamos vivendo nesse modo de sobrevivência, estressados, ansiosos, ressentidos, frustrados, pensando assim, quanto disso realmente prejudica nossos filhos no mundo? Acho que a paternidade é o caminho rápido para a iluminação. Crianças têm neurônios espelho, e neurônios espelho são neurônios de empatia, e eles emulam o comportamento. Então, se você está dizendo ao seu filho de 1 ano, pare com isso, não faça isso, eles vão observar seu comportamento, e neurônios espelho modelam o comportamento. Se você está sempre estressado, seu filho vai aprender a reproduzir essas emoções. Quando uma criança está observando uma pessoa vivendo em estresse e vivendo em sobrevivência, ela, com o tempo, começará a produzir as mesmas emoções que são criadas ao ver seus pais passarem pelo mesmo trauma, o mesmo evento ou percepção da própria vida. Então, quando uma pessoa pode mudar na família, permite que outras pessoas mudem na família. Você não precisa voltar para sua vida e dizer, você precisa ser menos viciado em emoções e precisa parar de sinalizar os mesmos genes da mesma maneira. Não é isso que as pessoas precisam. Elas precisam que você seja o exemplo. Você tem que voltar para sua vida depois deste evento em um estado de grandeza. E seja qual for esse modelo para você, você tem que mostrar a eles como é. Garanto que eles vão querer saber o que você sabe. Não é mais o que você está dizendo, é quem você é. Algo está diferente. E com as crianças, elas são um caminho rápido para a iluminação, e elas modelam comportamentos. Então, se você quer ensinar seus filhos a serem mais emocionalmente inteligentes, o que eu acho que é a melhor coisa que você pode ensiná-los, como encurtar suas respostas emocionais a certas pessoas e certas coisas, ensine-os fazendo isso com eles. Garanto que você terá um parceiro para a vida. A nova visão da realidade. Sua percepção é tudo. Na realidade tridimensional, nossos sentidos nos conectam a essa realidade. Tire sua visão, tire sua audição, tire seu olfato, tire seu paladar, tire sua sensação com seu corpo. Você não teria experiência dessa realidade tridimensional. Mas ainda assim, ela poderia existir. Mas você estaria inconsciente dela.